also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! For Little here, spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goldson now, quick feed, scores for United. Weir. Oh, help! Fala galera, eu sou a Patrícia Zene e esse é o Conexão FAWSL, o seu, o meu, o nosso podcast de primeira para falar sobre o campeonato inglês feminino mais conhecido como o melhor campeonato do mundo. Espera, dessa vez, eu sei que não teve rodada, vamos falar sobre outros assuntos, não se preocupem. Mas antes, lembrar que estamos em diversos agregadores de podcasts como o Deezer, Google Podcasts, Spotify. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, com FF de Primeira. Hoje, aqui comigo, está ela, a lenda Camila Villarreal, ela que sabe tudo de futebol feminino. Depois, no próximo final de semana, vocês vão ouvir esse episódio, e daí no final de semana seguinte tem a FA Cup com 2 jogos que terão transmissão. E com isso eu passo a bola para Camila. Olá, Camila. Bem-vinda a mais um episódio do Conexão. Nos conte mais sobre a próxima rodada, a próxima fase da FA Cup, e também eu sei que você quer falar um pouquinho sobre os jogos da Inglaterra. Oi, Zene. Olá, ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual hora você estiver ouvindo. Bom, esse final de semana, na verdade, final de semana, mas 2 jogos que terão transmissão, os 2 serão no domingo. O primeiro é só Liverpool e Arsenal. O Liverpool, que tá com 2 pés e meio na primeira divisão, ele lidera com folga a Women's Championship. Vai enfrentar o Arsenal, que é o líder da WSL. Tudo bem, não com a mesma folga, mas é líder ainda. Esse jogo vai ser às 9 da manhã de Brasília, com transmissão do FA Player. Então, totalmente grátis, na faixa. Se você não tem, você tá marcando bobeira, né? Porque já era pra ter o aplicativo faz tempo. O aplicativo iOS, Android, ou no navegador do seu navegador favorito. E às 9h30 vai ter mais um derby de Manchester. Esse tá com Geoblock no FA Player. Então, provavelmente vai passar no Star Plus. Não sei se vai passar em algum dos canais do grupo Disney. Mas pelo menos no Star Plus tá garantido. Eu abri o aplicativo hoje e não achei o link, mas acredito que vai entrar durante a semana. O ruim é que os horários, eles meio que batem, né? Porque o Liverpool e Arsenal, 9 da manhã, e o derby de Manchester, às 9h30. E só sobre a Arnold Clark Cup, né? Eu assisti o jogo contra o Canadá na íntegra. É um jogo bom. Um jogo que assim, a renovação da Inglaterra, a gente já discutiu aqui em outros episódios, acredito eu. Uma renovação muito boa, com uma safra muito boa de jogadoras em todas as posições. E com a Sarina Wiegman, tá, claro, ela ainda tá no começo, mas já tem ali a sua evolução. Evolução que é um assunto bem polêmico aqui no Brasil, convenhamos, né? Essa data FIFA, a galera exaltou os ânimos. A Inglaterra não é assim que tá funcionando, a galera tem paciência com a Sarina, sabe que ela é muito competente, ela não precisa provar nada pra ninguém, porque uma treinadora que é campeã europeia e por milímetros quase foi campeã mundial, levou a Holanda, que era até então uma nação, vamos dizer assim, irrelevante no futebol feminino, a 2 finais. Então, curto espaço de tempo, né? 2017, final da Euro, 2019, final da Copa do Mundo, não é um trabalho ruim. Perdeu porque fez menos gols que os Estados Unidos, certo? Foi 2-0 a final, faltou apenas um gol. Foi um bom jogo, vocês devem lembrar. Tô gostando muito de ver o trabalho dela. Foi 1-1, como a Zene disse, né? Inclusive o gol da Bright, gente. Quem não viu, vá procurar. No Twitter deve achar, alguma página de fã deve ter postado. Que voleio maravilhoso, hein, Bright? Que voleio maravilhoso. Ela vai chutar mais 50 vezes na carreira dela toda e não vai acertar aquele chute. Uma coisa linda de se ver. E o empate no segundo tempo da Beck também. Não, como ela é atacante, então ela vai talvez acertar. Espero que acerte pelo City, porque ela tá devendo aí uns gols pelo City. Por mais que ela não esteja titular, vamos dizer assim, né? Ela tá comendo um banquinho, mas, por favor, faça o gol daquele, né? Perfeito, assim, a bola. Como é que fala? Ela fez a curva perfeita ali, indefensável. Coisa fina mesmo. Já contra a Espanha, eu vou confessar que eu só vi o primeiro tempo. Um jogo feio, um jogo fraco. O primeiro jogo contra o Canadá foi no estádio do Middlesbrough, no estádio do Boro.
Juninho Paulista, que vocês conhecem. E o segundo foi no estádio do Norwich. Como eu falei, um jogo feio, foi 0-0. Então, de destaque mesmo, que foi no estádio do Norwich, que é a cidade natal da Lauren Hemp. Ela jogou só o segundo tempo, inclusive mandou uma bola na trave. A família dela foi convidada de honra do clube, porque o clube, inclusive, em entrevista ao Rich Lavert, pro portal Our Game Magazine, lá no perfil do Lavert tem o link com a matéria, tudo direitinho. Eles contam que eles tinham um projeto de base feminina muito bom, mesmo com pouco dinheiro. Eles tinham um projeto legal na base, aí cortou o projeto. A Lauren e a irmã dela, também a irmã mais velha, também jogava futebol, mas a irmã... Eu não sei dizer se a irmã chegou a se profissionalizar, porque ela sofreu muito com lesões. Então, não sei se chegou a profissionalizar. Mas elas ficaram sem ter onde treinar. Foram treinar com meninos. E aí, um olheiro viu, outro viu. Ela foi parar no... Ela foi jogar com meninos, foi parar no Bristol Academy, onde ela chamou muita atenção. E aí foi parar no City. E a estreia, finalmente, da Hannah Hampton no gol. Uma goleira de quem eu sou muito fã. Fez algumas boas defesas, também não é tudo terra arrasada, mas eu gostei muito dela. Assim, o problema dela é a preparação de goleiras, que está, na minha opinião, eu não sou entendida de goleiras, a Zene se quiser falar depois, porque ela é goleira, então ela vai saber melhor do que eu. A Hampton tá tomando os gols que não tomaria no Birmingham, mesmo que no Birmingham ela sofresse mais gols. Faz sentido? Pra mim faz sentido, mas talvez para as pessoas não façam. Mas ela merece sim estar na seleção. Vai ser uma briga boa entre ela e a Earps. A Roebuck foi convocada também. Talvez jogue nesse último jogo terça contra a Alemanha. Terça contra a Alemanha. Mas ela ficou um pouco atrás nessa briga pela camisa 1 na Euro por causa da lesão, né? Ela ficou bastante tempo parada por causa de uma lesão. E acabou meio que ficando para trás da corrida. Então, provavelmente a Earps será titular na Euro. Porque enquanto a Roebuck esteve lesionada, a Earps foi jogando, acumulando boas defesas, bons jogos, aproveitando que o United evoluiu bastante com o Mark, que eu esqueci sobre, nossa, Mark de quem, meu Deus do céu? Mark Skinner, desculpa, com o Mark Skinner, porque eu confundo com o Mark Sampson, e espero que seja no inferno. Mas, como o United evoluiu com o Mark Skinner, ela também aproveitou, então tá indo bem. Então ela tá com muita vantagem para chegar na Euro. Grosso modo foi isso, o Arnold Clark Cup dos jogos de final de semana passaram no Star Plus, inclusive. Quem tiver a plataforma vai poder acompanhar o último jogo. Também o último jogo do Canadá com a Espanha. Mas assim, é um torneio inédito, né, organizado pela marca Arnold Clark, que eu pensei que era uma pessoa. É uma pessoa, na verdade, que fundou a empresa e pôs o próprio nome da empresa. Eu espero que tenha mais edições, porque valeu muito a pena. Diferente daqui do Brasil, né, que as pessoas de tudo reclamam, sabe? Tem toda uma burocracia, tudo é motivo pra reclamar, pra ir pra internet, e aí xinga, e manda em direta, essa coisa horrorosa. Eu vejo que na Inglaterra se respeitam o trabalho da Sarina. Pode ter críticas, ok, faz parte, mas a galera não pesa a mão. Tudo bem que tem uma galera que pede ainda Jordan Nobbs, aí eu tenho que falar assim, então, gente, calma. Mas o trabalho é respeitado, tem muita galera, muitas jovens aí pra vir. Tem o Sub-23, que também tem uma galera muito boa. Também jogou esse final de semana, se não me engano, contra a França. Que a Ebony Salmon, do Racing Louisville, inclusive, é a capitã. Então, assim, a Sarina vai ter... Se a Sarina ficar bastante tempo, sei lá, uns 2 ciclos na Inglaterra, ela vai ter uma safra muito, muito boa. Ela já tem com ela. E o que vai vir da Sub-23, da Sub-20, que também tem uma estrutura bem legal lá no CT da Inglaterra. Então, assim... Mão de obra não vai faltar para a Inglaterra por muitos anos, mas para isso tem que ser bem trabalhada. Esse tema de hoje não é Arnold Clark Cup, não é a Copa da Inglaterra, a gente está só recapitulando, né? Porque como não teve WSL, mas teve futebol inglês, então a gente tem que ir repassando para vocês. Não vai ter a Copa da Inglaterra nesse final de semana. Eu pensei numa pauta assim, dicas mesmo. Porque o que acontece? Eu vejo comentários, e aí não é só de gente aqui do Brasil, tá, gente? Isso é mundial. De gente que pensa que o futebol feminino surgiu com o seu time. Ou com a sua jogadora favorita. Ou com, sei lá,
em um momento X, sei lá, na Euro, na Copa do Mundo da França, na Euro 2017, vou me referir. Mas não sabe do passado. E assim, tem gente que realmente não sabe, porque não tem acesso a livros, não fala inglês, por exemplo. Brasileiros querem saber sobre o futebol feminino em inglês, mas não falam inglês. Então já é uma barreira ali do idioma. A pessoa tem o acesso, tem o Google Tradutor, claro, mas não é a mesma coisa de você saber, ter o conhecimento ali de inglês suficiente para saber do que você está falando. E tem também a questão da literatura. A literatura, que desnecessário dizer quanto é importante, né? Uma das artes aí sagradas. E uma coisa que eu percebi recente, aí já os tempos pra cá, mas eu só externei nas minhas redes sociais, né? Eu não tive a oportunidade de vir falar no podcast ou em alguma outra plataforma. Sobre literatura de futebol feminina. Futebol feminino, desculpa. A gente sabe que literatura de futebol no Brasil é um trabalho hercúleo, um trabalho de formiguinha, tipo, é de gente, os livros que temos aqui, né, os autores, as editoras especializadas em futebol aqui no Brasil, são de pessoas abnegadas, pessoas que realmente amam futebol e, tipo, fazem de tudo, mas são pessoas que têm ali o seu, como é que eu vou explicar? Elas têm uma condição financeira, vamos dizer assim, um pouquinho melhor, porque um livro de futebol, seja o assunto que você quer debater dentro do esporte, você tem que pesquisar, isso leva tempo, isso leva dinheiro, e o dinheiro não cai do céu. Então, por exemplo, se eu quiser escrever um livro de futebol, eu não sei como eu faria, porque eu trabalho, eu sou uma proletária, eu trabalho de segunda a sexta, eu teria só o final de semana e olha lá, e dependendo, talvez nem no final de semana seria suficiente pra mim. E isso é só a literatura de futebol, mas fala só do masculino, que temos aí algumas editoras, né? A editora Grande Área, a editora Corner, a editora Primeiro Lugar, que inclusive a editora Primeiro Lugar publicou o livro de Patrícia Zene sobre o Campeonato Feminino Paranaense, que ela vai falar daqui a pouco. Mas eu estou dando aí o spoiler. E isso é só no masculino. Tem livros sobre o Dr. Sócrates, que foi lançado recentemente, tem lançamentos sobre clubes, etc e tal, mas não é tão firme como na Inglaterra. E aí eu vou ter que pousar de perna longa de batom, porque quando eu fui na Inglaterra em 2019, saudades inclusive, eu fui no Museu do Futebol de Manchester, e aí quando você faz o tour, inclusive você precisa ir com tempo, porque é muito grande lá, tipo, dá uns 3 museus do Pacaembu. Eu adoro o Museu do Futebol aqui do Pacaembu, mas o de Manchester é muito maior. Precisa de ir com tempo. O tour termina na lojinha deles, né? Onde é que você compra um monte de coisa, pode comprar o que você quiser, que lá tem. E lá tem muitos livros. E o que me chamou a atenção é que lá tinha, tipo, várias estantes com livros, e uma delas, tipo, de cima a baixo, era só futebol feminino. Tipo, tinha N livros. Eu comprei 4. 2 deles eu vou até falar aqui. Não, na verdade, um deles eu comprei sobre futebol feminino em inglês mesmo, porque os outros é mais genérico, então eu não vou citar aqui. Mas, assim, o que realmente me surpreendeu é que lá tem literatura de futebol feminino, mesmo que em menor escala, porque lá na Inglaterra é um negócio surreal. Eles fazem livros de futebol de tudo que vocês puderem imaginar. Tem gente que fala, tipo, de biografias. Tem livros, eu digo assim, aqui no Brasil, né, biografias. Eventos, por exemplo, um livro sobre a democracia corintiana. Que qualquer corintiano médio sabe do que se trata, mas tem os livros ali. Livros sobre, sei lá, biografia do Sócrates, biografia do Casagrande, biografia de etc, etc, e assim por diante. Mas lá, eles fazem livros de tudo. Eu sigo uma página chamada My Football Books. My Football Books, inclusive, recomendo meus livros de futebol em inglês, né, a tradução livre. É uma página que fala só de livros de futebol, de tudo que vocês puderem imaginar. Só da Inglaterra, eles cobrem só o futebol em inglês. Mas é assim, de tudo que vocês puderem imaginar. Eu tava vendo esses dias um livro que era sobre, tipo, o autor pegou uma temporada específica do Manchester United, a temporada X deles lá, e ele fez o review dessa temporada. Tipo, na temporada X, que ele marcou lá, que eu não vou lembrar qual, mas era, tipo, dos anos 70, ele contou tudo o que aconteceu nessa temporada. Tem o outro que é de um torcedor desse time, é um time pequeno que o cara torce. E ele fez. E aí esse time, que eu também não vou lembrar o nome porque eu sou péssima com nomes em inglês, ele fez um livro sobre um jogo de Copa da Inglaterra que o time jogou contra o Arsenal. E aí o time tava ganhando até. Esse time pequeno tava ganhando, mas faltava 6 minutos para acabar o jogo. E o time perdeu, porque o Arsenal virou o jogo. E o cara fez um livro só sobre esse recorte desse jogo, desse momento
que ele... Aqui, ó, até achei aqui, ó. 6 Minutes. Tô com a página do site aqui aberta. É sobre o Sutton United, que, na verdade, perdeu. Ele tava empatado em 0-0, e aí, faltando 6 minutos pra acabar o jogo, sei lá o que aconteceu, o Arsenal fez os gols. E aí, o cara conta só isso. Um livro, o cara fez um livro só sobre um jogo que foi decidido em 6 minutos de acréscimo. É isso que eu acho surreal, e é isso que falta no nosso país. Claro que no nosso país falta muita coisa, tipo, falta um incentivo para a leitura como um todo. Mas na Inglaterra é um negócio surreal, que tipo, eu fiquei abismada quando vi esse livro aqui, ó, do Johnny Lowery. Tô com a foto dele aqui. O cara fez um livro que contou, tipo, um jogo que foi definido em 6 minutos. Isso, obviamente, no Brasil daria um livro, não sabemos, mas o cara foi muito específico e tem muita coisa. E de futebol feminino, a gente sabe que aqui no Brasil é trabalho de formiguinha. Como eu falei, tem o livro da Patrícia, tem um livro da Luciane Castro, com Dácio Rica, que é futebol feminista. Tem o livro da Karine Nascimento, acho que é sobre o campeonato feminino pernambucano. Tem o livro do René Simões sobre Prata 2004, quando ele treinou a seleção brasileira. Então, assim, o que tem de futebol feminino hoje é trabalho de formiguinha ali isolado. Tem um livro aqui, tem outro ali, tem outro acolá, etc, etc. Mas não tem essa fartura, vamos dizer assim. Essa fartura. E o meu objetivo com a Patrícia aqui hoje é discutir esses livros. Eu essa introdução para vocês entenderem do que estou falando. Então a pauta finalmente é literatura de futebol feminino em inglês, do futebol inglês feminino. Para que vocês tenham despertar esse interesse em vocês de consumir mais livros de futebol. Escrever também, por que não? Escreva um livro de futebol feminino, tenham essa vontade. Porque a gente precisa muito de história, a gente precisa muito saber das coisas para não chegar no Twitter e falar: ah, o Chelsea é pioneiro no futebol feminino. Não, cara, o Chelsea não é pioneiro. O Chelsea tem sim o seu valor, a Emma Hayes tem sim o seu valor, mas ela tá chegando agora. Eu tenho aqui, são 6 livros, Patrícia tem mais 6, alguns nós duas lemos. Tem aqui sugestões também de livros que a gente não leu, mas a gente quer ler. Tudo bem que o dólar não tá ajudando, mas a gente, na medida do possível, vai lendo. Esses livros podem ser encontrados na Amazon. Não estamos fazendo propaganda, porque não estamos ganhando nada do Jeff Bezos. Inclusive, se quiser dar uma coisa pra gente, Jeff Bezos nos dê. Mas é porque só tem lá mesmo. E como são importados, aqui no Brasil é praticamente impossível achar. E muitos são em e-books, então livros digitais. Então, se você tem o seu e-reader, o seu Kindle, você consegue ler. Porque, claro, eu prefiro o livro físico normal. Gosto de pegar no papel. A Zene prefere o digital. E tá tudo certo, o importante é ler. O digital já é um começo, né? Já nos ajuda. O primeiro livro que eu já vou falar logo de cara é sobre Copa da Inglaterra, aproveitando que teremos jogos de Copa da Inglaterra. É o livro A History of Women's FA Cup Final. Em tradução livre, a história dos finais da Copa da Inglaterra feminina. É do Chris Slegg e da Patricia Gregory, com prefácio da Steph Houghton e da Rachel Young. Eu não gosto desse livro porque na capa tem o jogador do Arsenal. Inclusive a Kelly Smith na capa. Eu queria reclamar que eu queria a jogadora do City. Mas agora falando sério. Espera aí, Camila, deixa eu fazer um comentário aqui. Tem o jogador do Arsenal, porque, spoiler, o Arsenal é o maior campeão. Tá vendo, gente? É isso que eu aguento. É isso que eu aguento, sabe? Aí a pessoa fala, o Chelsea é pioneiro. Como é que eu digo que o Chelsea é pioneiro se o Arsenal tem 14 Copas da Inglaterra, sendo o maior campeão? Triste isso, sabe? Mas enfim, não é disso que eu estou falando. O Chris e a Patricia fizeram um levantamento de todas as finais de Copa da Inglaterra, desde a primeira, em 1971, até a final de 2020, que foi a final que o City venceu no estádio vazio por causa da pandemia. E é muito interessante, assim, a Patrícia, eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco, porque ela também leu. E mostra, tipo, clubes que não existem mais, clubes que mudaram de nome. E os primeiros finalistas, eu vou até procurar aqui. Ai, caramba. O primeiro final, assim, o livro começa com várias lendas colocando depoimento, né? Tem depoimento da Pat Chapman, Hope Powell, Gillian Courtney. Tipo, os autores fizeram pequenos textos, não é nem depoimentos, são pequenos textos com essas lendas de N épocas. Tem o Vicky Akers, que treinou o Arsenal de 87 a 2009, o cara ganhou tudo praticamente. E assim, novos autores. E aí os primeiros finalistas, né, a primeira final,
que foi em data aqui, tem 9 de maio de 71, Southampton 4, Stewarton Thistle 1. Esse Southampton é o segundo maior campeão com 8 títulos. Só que ele é um time independente do Southampton da Premier League, que tem um time feminino. Então, lá em Southampton existem 2 Southamptons femininos. Um que é do time da Premier League e esse que é independente e tem 8 títulos de Copa da Inglaterra. E esse time Stewarton Thistle hoje é o Kilmarnock Ladies da Escócia. Uma curiosidade que os primeiros times das primeiras edições de Copa da Inglaterra podiam times escoceses. Hoje não pode. Na masculina, não sei dizer, já teve clubes escoceses. Mas a feminina no começo podia. Hoje já não pode mais. E esse time Stewarton Thistle hoje é o Kilmarnock que joga na Escócia. Se não me engano, é a segunda divisão escocesa. Então, Zeni, eu queria saber de você agora, passando a palavra, né, porque eu já falei demais. O que você achou desse livro? O que te surpreendeu? Tudo bem que a parte do Arsenal 14 vezes campeão, todo mundo sabe agora, que eu já falei, já soltou o spoiler, a gente já sabe. O que te surpreendeu mais sobre o livro mesmo, né? Falando dessas finais aqui, tinha pouco público, algumas o público foi melhorando. Tivemos recordes nos anos agora, no final de 2010. E a última final reportada por eles, que foi a final sem público do City ganhando. O futebol feminino inglês jogou uma temporada inteira por causa da Covid sem público. E aí eu quero saber de você, Patrícia. Fala aí, eu falei demais já. Manda bala. Olha, esse livro é sensacional. Assim, é muito bom que a gente está começando por ele, porque assim, é o meu preferido. E não é só porque o Arsenal é o maior campeão. Até porque não foi nem metade da história o Arsenal. Né? Antes do Arsenal ganhar, tiveram outras jogadoras, outros clubes fizeram história antes. Considerando a história do futebol feminino inglês, o Arsenal é um bebê ainda também. Por mais que tenha ganhado muito, o Arsenal é novíssimo. O Arsenal do final da década de 80. Depois vou falar de um outro livro sobre a história, né? Sobre o Dick Care's Ladies, para ver quando que elas começaram, né? Antes mesmo da FA Cup. Então, o meu time, o meu clube, ele é novíssimo no futebol feminino, por mais que seja mais velho do que outros que estão aí, né? Como o Chelsea. Isso eu digo não na duração, mas na relevância, né? De estar em primeira divisão, estar ganhando títulos. Isso a Camila pode falar melhor, mas o Manchester City existe há muitos anos, né? Mas era Ladies, era amador, né? Mas também existe há um bom tempinho já. E esse livro das finais da FA Cup, assim, eu entendo muito por que eles fizeram das finais. Enquanto a Camila estava falando, eu estava ouvindo ela e folheando o meu livro. Né, eu publiquei um livro do All Alfoz, a história do Campeonato Paranaense Feminino, e eu estava lembrando de como foi complicado achar a história. O meu recorte foi da década de 90 até 2019 e foi muito difícil achar detalhes do campeonato. E os dois autores desse livro, das finais da FA Cup, eles foram muito inteligentes em fazer justamente as finais, porque seria impossível para eles encontrarem registro de outros jogos. Como que eram realizadas as competições, quantos clubes disputavam. Hoje em dia, aqui, no nosso podcast, a gente fala... Tudo bem, a gente... o assunto do podcast é a WSL. Então a gente fala quando os clubes do WSL entram. Mas claro que a gente poderia falar muito mais, né, sobre a FA Cup. Só que daí a gente teria que falar daquelas fases preliminares, porque existem muitos times disputam a FA Cup. Assim como no masculino, que tem um monte de time feminino, também tem vários clubes, tem os dois, existem clubes femininos independentes, então existem, se eu não me engano, 3 fases preliminares
da FA Cup, isso é muita coisa. Então nem a gente hoje com internet, com gente tweetando todos os jogos consegue acompanhar. Imagina antigamente, que claro, eram menos, né? Eram menos clubes, mas também tinham vários jogos, porque foi a primeira competição, né, que inclusive não era organizada por essa FA, né? Não era organizada pela FA lá que fundou o futebol, que criou esse futebol moderno. Né? Não era uma Women's FA. Então elas tiveram que criar uma federação para ter essa competição que agora é oficial. Então isso é sensacional falar sobre os finais, porque acaba sendo, entre aspas, o mais importante, né? Você chegar numa final, disputar o título, por ser uma Copa. E eles contam, assim, eles têm uns detalhes, assim, de escalação, de quem marcou os gols, uma coisa, assim, que é maravilhoso. Eu li esse livro em 2 dias, assim. Eu comprei ele na Amazon, né, como a Camila falou. Vários desses livros que a gente vai falar, eles estão disponíveis, né? Pode comprar em real lá na Amazon por e-book, né? Eu leio esses livros em e-book. E assim, foi lançado em 2 dias eu li, porque ele é sensacional, assim, é um dos que eu mais recomendo, assim, para quem quer saber história, assim, não a história do começo, porque a história do começo existem outros livros, mas desse futebol novo da Inglaterra, a FA Cup, eu acredito, não sei se a Camila, se vocês vão concordar comigo, é o campeonato mais tradicional, né? A gente tem a WSL, que é um bebê também nos campeonatos, e a Conti Cup também né? Porque ela segue a WSL, então, para mim, assim, a FA Cup é o campeonato mais tradicional. Eu adoro ganhar. A FA Cup faz tempo que meu time não ganha. Passou vergonha na última final. Eu considero, assim, um campeonato que você tem que ganhar, assim, para ter um certo prestígio. Ah, sim. E lembrando que, assim como aqui no Brasil, lá na Inglaterra teve o ban. Só que tem uma diferença que quando eu percebi essa diferença, meio que meu mundo caiu, tal qual a Maísa. Assim, vários países tiveram proibições de futebol feminino, né? Vários países proibiram as mulheres de praticar esporte, jogar futebol, etc. Mas lá na Inglaterra, inclusive, eu notei isso através do do anuário. Eu acho que o anuário é o nome certo. Que a FIFA fez sobre a Copa do Mundo. Tipo, ela tem tipo um livrão, tipo uma enciclopédia da Copa do Mundo masculina, e ela fez da feminina. E eu tenho até a versão 2019, né? Atualizada até 2019. Lá no comecinho, eles mostram quais países tiveram proibições de futebol feminino, quais países proibiram. Todos eles, a proibição foi pela federação, incluindo a Inglaterra. O Brasil, de todos que teve essa proibição, o Brasil foi o único. E a proibição foi por lei. E isso tem uma diferença, porque na Inglaterra, quem deu o ban foi a federação inglesa. Então, assim, explicando. Por exemplo, o Manchester City, que hoje tem um time vitorioso, tudo bem, a fase não tá boa, fora a Taylor, que eu não podia deixar de fora. Ele não podia ter um time feminino nos anos 30. Ele não podia emprestar o Maine Road, que era o estádio da época, para o Dick Kelly, por exemplo. Tanto que, eu vou falar do próximo livro aqui, a Patrícia é um parecido, mas acho que algumas informações tem em ambos livros. Então, o City não podia ter um time feminino e não podia ceder o seu estádio para jogos femininos. Tanto que teve jogo em campo de rugby, jogos em parques, isso quando não conseguiam ir para fora da Inglaterra. Teve excursão para a América do Sul, excursão para os Estados Unidos, etc. O Brasil foi proibido por lei. O que significa? Que não podia ter mulher brincando, jogando bola na rua, que é presa. Os times masculinos não poderiam ter times femininos, porque era crime. Não podia ter nada, tipo, mulher jogando bola na rua, no parque, não podia, porque ia presa, tipo, era literalmente um crime. Tanto que se você olha no site do Planalto, inclusive eu vou abrir aqui agora,
É o Decreto-Lei 3199. Se você abrir o site do Planalto, que tem todas as leis do Brasil, dá pra ler, tipo, você consegue ler na íntegra o decreto que proibia as mulheres de jogar futebol. Inclusive, decreto assinado em 14 de abril de 41, que já fez, aí vai fazer 80 anos. Vai fazer 81 anos, na verdade. E assim, não era só futebol, era qualquer esporte com contato. Então não podia futebol, não podia rugby, se não me engano, não podia vôlei também, não podia nada. Não podia. Aqui, ó. Decidir contra delegações. Então, fica instituído o primeiro artigo. Fica instituído no Ministério da Saúde e Educação, Conselho Nacional de Desportos, destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática dos desportos em todo o país. Desporto é como falava na época. E aí eles explicam que não podia ter esporte de nada. Mulher tinha que ficar em casa, cozinhando, lavando, passando, costurando. Era isso, tipo, crime mesmo. Isso aí foi revogado nos anos 80. Acho que foi nos anos 80, né? Aí quando começou a primeira seleção feminina, que aí veio as primeiras jogadoras, etc. Aí no site do Planalto, você tem na íntegra tudo. Isso foi derrubado em 79, esse decreto. E... Então, de 41 a 79, não podia ter mulher jogando bola na rua, não podia ter mulher jogando vôlei, basquete, futebol, etc. Não podia nada. Era puericultura, praticamente, o esporte feminino. Puericultura, que é negócio de ensinar a cuidar de bebê, ensinar a costurar, etc. Então, o próximo livro que eu vou sugerir aqui, o meu é o In a League of Their Own, que é o livro do Dick Carlades, da Gayle J. Newsham. A Patrícia leu o Girls with Balls, do Tim Tate, mas eu acho que ambos têm bastante coisa em comum. É a história do Dick Carlades. E até hoje é o maior público de futebol feminino de clubes na Inglaterra. Que foram 90 mil pessoas no Goodson Park, que é o estádio do Everton. Claro que isso foi antes da lei. A lei lá que foi instituída em 1921. Ano passado fez 100 anos que a Inglaterra proibiu mulheres de jogar futebol. A Federação Inglesa, desculpa. E aí o interessante desse livro, ele é dos anos 90, tá bom? Ele é velhinho. Tanto que a Gayle fez uma atualização. Ela aumentou as páginas porque ela descobriu muitas coisas, ela fez muitas correções, retificações, etc. Mas o bom dele é que ele entrevista as jogadoras. Ele, obviamente, não entrevistou a Lily Park, que é a grande estrela da época, né? Uma referência, inclusive, até hoje. Graças ao livro dela, porque até então ninguém sabia que ela existia. Precisou um livro, um grande trabalho de pesquisa, pra a gente saber quem era. A gente hoje, que eu digo, população no século XXI, saber quem era a Lily Park, saber quem foi o Lily Park, quem foi o Dick Carlades. E o interessante desse livro é que, assim, sutilmente, pelo menos eu percebi isso sutilmente, ele mostra que as jogadoras... futebol não fazia mal à saúde da mulher. Tipo, futebol você não ia te empatar de ter filhos. Era um dos grandes receios da medicina da época, receios com muitas aspas, era que as mulheres poderiam não conseguir engravidar. O que não faz sentido algum. Poderia morrer cedo, poderia se quebrar toda. E muitas dessas senhorinhas entrevistadas aqui elas já foram entrevistadas, obviamente, idosas, umas duas, contei aqui, morreram idosas, com 90 e poucos anos. A família, tipo, uma pá de filho, neto, bisneto, e jogaram bola, tipo. Ninguém morreu porque jogou futebol nos anos 90. Nos anos 30, desculpa. E o Dick Carlades foi o mais afetado. Por quê? Foi mais afetado com o ban. Porque era o time que levava multidões. Era o time que levava muita gente. Era o time que jogava cobrava os ingressos, mas os ingressos não iam pra ela, o dinheiro ia pra caridade. Porque os homens estavam na Segunda Guerra e elas foram para as fábricas e aí tinha que se divertir no final de semana e encontraram essa diversão no futebol. Então juntaram ali o time, coisa e tal, e começaram a jogar. Quando foi o jogo no Goodson Park com 90 mil pessoas, que é um recorde, como eu falei, foi batido até hoje, os FA falaram, então, não vai rolar mais não, tá? Não quero mais isso aqui não. Então, no fim das contas, o ban da FA foi um negócio que eu chamo de síndrome do pau pequeno, porque não justificava na época essa proibição, porque dava pros homens assistirem o masculino, homens assistirem o feminino, tipo, tinha espaço pra todo mundo, mas a galera não quis, tipo, não vai ter mais futebol, não vai ter nada, se virem aí. E é triste, cara, porque era um time bom,
A Lily Parr fez, tipo, muitos gols, acho que mais de 900 gols, parece. Não sei se é verdade, né? Mas computou-se que foram 900 gols. E a Lily Parr, inclusive, entrou só depois de... Foi um acesso póstumo, né? Ela entrou pro Hall da Fama da FA pelo serviço prestado, mesmo que ela não tenha querido prestar nada. Ela só queria jogar bola e ser feliz, cara. Que era o que as mulheres queriam na época. Ninguém almejava profissionalização. Até porque naquela época, profissionalização era meio impensável, né? Era outro assunto, era outros tempos, né? Aqui, ó, eu achei aqui a informação. Na verdade, não foram 90 mil. Foram 53 mil que entraram, mais 14 mil que ficaram de fora do Goodson Park para esse jogo, que foi no Boxing Day, inclusive. Foi no Boxing Day de 1920, que o Dick Carles levou 53 mil pro estádio do Everton, com mais 14 mil do lado de fora. Ou seja, tinha demanda, era muito grande, e 53 mil pessoas num estádio para ver um jogo feminino de clubes persiste até hoje. Já teve jogo da Inglaterra com 70 mil em um Wembley, acho que foi um Wembley, se não me engano. Já teve jogo com 70 mil, jogo assim, jogos lotados, mas para clubes, 53 mil pessoas, até hoje não foi batido esse recorde. Tivemos já jogos com muita gente, como no Etihad, como no Stamford Bridge, no estádio do Tottenham e por aí vai, mas nesse nível, e eu acho que não vai ter tão cedo, viu, gente? Porque ainda tem muita barreira, assim, a WSL está evoluindo muito, mas tem muita barreira ainda, tem muita coisa que não depende só da FA também, né? Depende da mentalidade das pessoas. A Patrícia leu o Girls with Balls, do Tim Tate. Esse eu não li porque eu acho, como eu falei, tem coisas que são similares a esse aqui da Gayle J. Newsham. Esse aqui, inclusive, tem até tem na Amazon, mas não vai ter e-book, porque, segundo a autora, tem muita foto. E aí meio que não suporta. Eu não entendi muito bem como é que funciona, mas por enquanto não vai ter o digital. Então, se você tiver um trocado aí a mais, se tiver bem de vida, vale a pena importar. Apesar do preço da Libra estar absurdo. Mas, historicamente falando, é um baita documento que é imprescindível para a garotada hoje poder estudar, poder conhecer quem foram as jogadoras, quem foram os times. E agora eu quero saber da Patrícia sobre o livro do Tim Tate, porque, como eu falei, pela terceira vez, tem coisas parecidas com o da Gayle, mas eu não sei exatamente o que. Então eu queria ouvir da Patrícia agora sobre o Girls with Balls do Tim Tate. Isso, a parte do Dick Carr's Ladies é a mesma coisa, inclusive foi uma das fontes que ele usou, esse livro, porque eu acredito que seja a referência, né? Porque como a Camila falou, foi ali que essa história veio à tona, né? Então é um livro importantíssimo que aliás, eu gostaria muito de ler, mas como não tem e-book, eu não tenho dinheiro sobrando, então eu tive que pegar esses outros livros. Mas o Tim Tate, ele também fala sobre antes do Dick Carr's Ladies. Eu não sei se nesse outro livro tem também. Ele conta detalhes, mais detalhes, né? Claro, não é detalhe, porque, né, igual eu falei, a história do futebol feminino ela não é completamente detalhada. É muito difícil. A Camila está me falando que tem, então ótimo. Então os livros são bem parecidos. Mas óbvio aqui a gente está recomendando os dois. Enfim, né, a história do futebol feminino não é tão detalhada assim, né, não vai ter nenhum livro falando de apenas 2 gols numa FA Cup, né, apesar de que seria muito legal se tivesse, se alguém quiser fazer um livro sobre 1 ou 2 gols no futebol feminino e conseguir detalhes, ia ser ótimo de ler. E daí fala também sobre isso, porque as mulheres começaram a jogar quando começou a ter futebol, né? Isso é óbvio, por mais que eles proibiram e não queriam que as mulheres jogassem, as mulheres jogaram todos os esportes. Eu vou aqui, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu tô
Tô tomando a liberdade de fazer uma propagandinha de um outro podcast meu. Ele é sobre tênis, é Histórias do Tênis, um nome super criativo, mas é fácil de achar. E ali eu falo sobre histórias do tênis e dos tenistas e das tenistas. E eu fiz um episódio já sobre a Lotte Dodge. E ela era uma tenista lá do final de 1800. E ela praticava vários esportes. Ela praticava tênis, ela foi campeã de tênis. Ela jogou golfe, ela jogou cricket. Então as mulheres sempre jogaram, sempre praticaram esportes. Né? Principalmente as mulheres que tinham dinheiro, que era o caso dela. Aqui, depois... enfim, né? Quem lê o livro vai saber, eu não vou contar tudo, mas depois quando começou o Dick Cares Ladies e outros times também, porque elas não eram as únicas, elas só eram as que ganhavam, né? Porque os melhores estavam lá. Isso acontecia antigamente, acontece hoje. Quando um time é bom, sempre os melhores vão pra lá e fica difícil pros outros. Era em fábrica, né? Então eram as mulheres que precisavam trabalhar. Mas as mulheres que não precisavam trabalhar, elas também queriam praticar um esportezinho ali, né? Não tinha nada pra fazer, vamos lá, bater uma bolinha. Eu acredito que era assim. Não posso ter certeza, mas eu acredito que seja isso. Então, isso é importante para ver, né? Como é um processo natural, esportes e mulheres, por mais que eles queriam falar que não, mas um processo que ia acontecer de uma hora ou outra. Eu concordo com a Camila em tudo que ela falou. Eles baniram o futebol lá na Inglaterra porque achavam que elas iam atrair mais público que os homens. E, enfim, teria espaço para todo mundo se eles tivessem mantido o futebol feminino. Teria o esporte feminino, né? Porque tudo bem, aqui, né, foi proibido por lei, né, igual a Camila falou, mas lá elas também não praticavam outros esportes de contato, né, porque o problema para eles era o contato. Jogar um tênis, sei lá, natação, ginástica. Se o futebol na Inglaterra já tá, né, já é meio assim, da Escócia é pior ainda. Porque tudo na Escócia é um pouco pior do que na Inglaterra. Então, sempre falo de todas as dificuldades que a Escócia passou, de como a Escócia não queria que as mulheres jogassem, todo mundo estava jogando, e lá na Escócia não podia. E também das jogadoras escocesas saindo de lá, indo para a Itália, indo para a Inglaterra principalmente. Aí a gente vê jogadoras importantes para os times ingleses, são escocesas. A capitã do Arsenal é escocesa, né? A Kim Little, a Weir, a Caroline Weir, joga no Manchester City. Então, as jogadoras... a Jean Beach foi pro Arsenal jovem, ela jogou também no Manchester City, ela foi jovem pro Arsenal, porque não tinha, né, aquele futebol que podia desenvolver elas não podiam ter as mesmas oportunidades que tiveram isso, né? Claro, o panorama maior do livro é a seleção da Escócia, mas para chegar à seleção você precisa ter jogadoras que têm clubes, que têm dificuldades. Enfim, vou deixar para Camila agora, pode falar um pouquinho mais sobre esse livro do futebol feminino escocês. Sim, como você bem falou, né? É um livro sobre o futebol feminino escocês. Mas como tem muitas jogadoras escocesas na Inglaterra, vale a pena sim lembrar a citação, que é o Arrival. How Scotland's women took their place on the world stage and inspired a generation. Tradução livre seria pegado, né? Como a seleção feminina escocesa conseguiu seu lugar no
nos palcos mundiais e inspirou uma geração. É do Steven Laufer, o autor, que ele percorreu toda a história do futebol feminino escocês lá no comecinho, quando uma jogadora que hoje é uma lenda, né? Hoje ela está no Hall da Fama, tudo. Ela foi jogar na Itália e tinha uma regra que é, para mim, escrota, e quando a jogadora saía para jogar fora da Escócia, ela era meio que cortada da seleção, ela era proibida de ir para a seleção por causa de que foi jogar em outro país. E ele recorda, ele faz recorte, né, do passado. E aí o livro, eu vou dar spoiler porque como não é ficção, então não tem problema. Mas ele vai lá dos anos 80, quando começou o futebol, os primeiros times, as primeiras jogadoras. A jogadora aqui foi pro exterior, se eu não me engano, ela foi pra Lazio. Não é a Lazio que a gente conhece hoje, mas enfim, era Lazio. Até chegar na Copa do Mundo, um gol da Claire Ainsley diante da Inglaterra. Lembrando que, assim, o futebol escocês contribuiu muito para a WSL, né? Como ela citou, a Zene citou, a Kim Little, capitã do Arsenal, foi capitã da Inglaterra, também chegou a ser capitã da Inglaterra. A Rachel Corte, que estava nos Estados Unidos, que é capitã, aliás, ela voltou recentemente para a Inglaterra, né? Ela estava, como eu falei, né, na WSL. A Ainsley, que joga no Everton, fez o primeiro gol da Escócia em Copas. Caroline Ware, que foi indicada duas vezes ao Puskás. Também é um nome importante. Chloe Arthur, Jenny Rose, posso passar o dia falando N nomes. Todas elas tiveram a sua importância, a sua relevância, assim como a Anna Sineu e a Shelley Kerr, que foram as treinadoras que deram esse salto. Bom, continuando aí a sequência sobre livros de seleções, eu tenho 2 aqui que são da mesma autora, por sinal, não tem uma ordem de leitura, e eles falam sobre a seleção inglesa. Eu vou falar na ordem que eu li, né, na ordem que eu comprei os livros. Eles são da Carrie Dunn, The Roar of the Lionesses, que é o Rugido das Leoas, tradução livre, e o outro é o The Pride of the Lionesses, The Change Face of Women's Football England, seria o Orgulho das Leoas, a mudança de rosto, mas eu acho que é a mudança de fase, né? Do futebol feminino na Inglaterra. O primeiro, né, o The Roar, de acordo com a minha leitura, eu não vou falar muito porque a Patrícia ainda está lendo, então não quero dar spoiler. Ele fala do futebol feminino inglês até 2015, né? Que é quando elas ganham a inédita medalha de bronze. Venceram com gol, se não me engano, foi até da Lucy Bronze gol. Porque na semifinal a Laura Bassett fez o gol contra, né? Então, alguém acabou com o sonho da Inglaterra. Mas essa medalha de bronze foi histórica, porque até então, em Copas do Mundo, a Inglaterra não tinha ido tão longe assim, né? Na Euro chegou a uma final, inclusive com Hope Powell no comando, mas perdeu para a Alemanha, que, enfim, empilhou Eurocopas. E aí o ápice é em 2015, tanto que na capa tem a Jill Scott, a Karen Bardsley e uma jogadora da antiga Women's Premier League, né? Que foi a antecessora da WSL, que começou em 2011. 2011, isso. A jogadora não identifica quem é, mas tudo bem. Interessante, tem algumas imagens também bem legais. Tem a imagem do Tottenham, quando era amadora ali, terceira divisão. Quando eu ainda usava Under Armour, pra vocês terem ideia de como eles foram bem atrás. Meio assim, coisa bem antiga mesmo. Antiga assim, 2015. Aqui as fotos são de 2015. Que elas ganharam a Copa da terceira divisão, talvez. Enfim. E é interessante o ponto de vista da Carrie. Ela falou que o City foi fundado em 2014, o que é mentira, já digo logo, porque não foi fundado em 2014, mas depois eu falo sobre ele. E tem o ponto que ela lembra, também faz a gente lembrar que existiu uma WSL 2, o que hoje a gente chama de Women's Championship. Antes era a Women's Super League 2, que foi conquistada pelo Everton, Reading, Sunderland, entre outros. Então, esse livro, também o The Pride, né? O The Pride, aliás, ele fala... Ele tem um fio negro na capa, mas o fio negro a gente ignora. Tem a Fran Kirby, Tony Duggan e talvez a Lucy Staniforth, porque ela tá meio de perfil assim, não dá pra ver, mas eu acho que é ela. Ele culmina com a vaga da Inglaterra na Copa do Mundo, agora da França, né? O trabalho dele, que... Ele não era a melhor opção, isso era, tipo... Desde o primeiro dia era sabido que o fio negro não era a melhor opção. Mas, enfim, ele foi escolhido, né? Era o que tinha pra hoje. E aí, esse daqui, pelo menos pra mim, a continuação do outro, tudo bem, você pode ler, claro, fora da ordem, mas
esse daqui culmina com 2019, né? 2018 no caso, porque aqui na foto é o gol da classificação da Inglaterra, se eu não me engano, foi um 3-0 em Gales, contra o país de Gales. E aí vai desde 2015, lá 2015 até esse daqui. E o interessante é que esse livro não é pra... Assim, a gente, quem acompanha a WSL, né? Eu, a Patrícia, a gente acompanha há mais tempo. A gente vai lembrar de muita coisa assim. Mas ele é um livro mais pensado pro futuro. Porque as pessoas falam, nossa, o Chelsea é pioneiro. Ok, o Chelsea tem a sua relevância. Mas não é a mesma coisa do trabalho do Tottenham. O trabalho do Sunderland, de Arsenal, enfim. Outros aí desses anos 2000, vamos usar esse recorte assim, né? Anos 2000. Porque... não é bem assim, né, gente? O Arsenal tem... claro, o Chelsea tem a sua contribuição, sim, gente. A Emma Hayes tem a sua contribuição, mas chegou bastante gente antes dela, né? Antes dela. Então, calma, gente. Então, pra mim, pelo menos pra mim, esse livro é pensando nas próximas gerações. Quem for ler ele daqui a 10 anos, né, 2032, vai saber que existia uma Super League 2, né? 2 no caso, que a gente tá falando português. Teve uma Women's Premier League. Phil Neville treinou a seleção inglesa. E assim por diante, né? Quando eu li, ele estava recém-lançado. Mas quem for pegar hoje tem umas informações mais antigas, mas como eu falei, pensando no futuro. Esse daqui é, assim, futuro mesmo. É pra galera ler, se inspirar e querer mais, né? Esse aqui é, se as jogadoras brasileiras fossem ler, se eu pudesse, eu indicaria esses livros para elas lerem, se inspirarem nessas jogadoras que são relatadas aqui, para buscarem mais, para elas buscarem mais, buscarem a Europa, é isso que eu tô querendo dizer, buscar a Europa, gente, vamos jogar Champions League, porque a nossa liga é legal porque tem os times que a gente torce, né, não sei que time você torce, você é ouvinte, mas o ponto que você torce para um time que está aí na 1, na 2, na 3, você vai assistir a liga por isso, né, porque senão ninguém assistiria futebol brasileiro. Então serve de inspiração pra molecada, né? Meninos também, a gente fala de meninas, né? O futebol feminino é o nosso foco, mas os meninos também tem que ler, gente. Não tem que ter preconceito, não. E o interessante, aleatório dos meus exemplares, né? Como eu falei, um eu comprei quando eu fui pra Inglaterra e o outro eu comprei pela internet. É que a lombada dos dois tem o mesmo nome, tem um The Rower. Tipo, a lombada do The Price foi escrito The Rower. Por quê? Não sei, mas... enfim, eu vou passar agora pra Patrícia, porque ela, como eu falei, ela não terminou, então ela vai ter a memória até mais fresca do que a minha, porque eu li tem um tempinho já. Então, Patrícia, fala pra gente aí o que você achou até agora, né, já que é a sua leitura atual, e o que você acha de livros, não diria biográficos, mas que contem o que a gente não sabe do futebol feminino, né, livros como esses não tem no Brasil, né, contando de futebol brasileiro mesmo, praticamente raridades, né? Porque, como eu falei lá no começo, literatura de futebol feminino no Brasil é quase inexistente. Nossa, eu tô lendo agora o The Pride of the Lionesses. Eu preferi, né? Você falou não tem ordem, mas eu preferi ler primeiro The Roar, porque é o primeiro, né? Tipo, o primeiro de cronológico. Né? E aquele livro foi muito, muito legal para mim ler, porque assim, eu acompanho isso há muitos anos, né? E algumas coisas que tinha lá eu nem lembrava mais. Porque a gente tá tão acostumado com a WSL desse jeito, com esses times, dessa forma que ela é hoje, que é muito legal ler, assim, tipo, né, de WSL 1 e 2, tipo, era 2, assim, um negócio muito maluco, agora é Championship, mas antes era 2, então não precisou nem de 10 anos para esquecer como eram as coisas. Ler esse livro, assim, trouxe memórias, assim, para mim, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos, relendo, né, ou as pessoas que vão ler depois também vão pensar nisso, tipo, nossa, em 2019 era desse jeito. Claro, 2019, esse que eu tô lendo agora, né, eu não li inteiro ainda, não cheguei nem na metade ainda, mas eu acho que até semana que vem, uma semana e meia eu termino, então não posso falar muito bem, né, o que tem ali. Só que o negócio é um pouco mais fresco na cabeça, daqui a alguns anos vai ser, assim, uma coisa incrível, e é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente sempre fala, né? A gente falou
da FA Cup, a gente falou do Dick Cares, né, dos outros times que vieram antes, mas até mesmo que a gente acaba vivendo, com o tempo vai se perdendo, porque a gente vai vivendo coisas novas. E isso é importante pra gente também, né, pra gente não esquecer, não esquecer do Notts County, da importância deles, não esquecer de como o Tottenham, o West Ham, o Aston Villa lutaram para chegar onde eles estão hoje, né? O Tottenham tá brigando por Champions League hoje, mas elas já foram amadoras, elas já passaram por inúmeras dificuldades, né? Os jogadores não recebiam, precisavam trabalhar. E agora elas estão ali se dedicando 100% a isso, 100% que elas gostam de fazer, que é jogar futebol do jeito que elas merecem. E ao mesmo tempo também esses dois livros, eles também tratam do futebol amador, que é importantíssimo para a história de um país. Claro, a gente precisa do futebol profissional, mas isso eu até estava pensando hoje, quando eu estava lendo ele, eu estava pensando de que no masculino é assim também, né? Existe o futebol profissional, mas existe o futebol amador. Alguns homens também jogam de forma amadora. E isso acontece com os jogadores lá na Inglaterra também. Tem uma divisão, tem várias divisões, na verdade, né? A National League é uma divisão inteira. Eu vou falar isso, mas não é isso. Só para simplificar, tem a primeira divisão e tem a segunda divisão deles ali, né? Que seria Tier 3 e Tier 4, né? A gente pegar 1 é WSL, 2 é Championship, daí 3 e 4. Então, essas divisões que tem duas entre aspas, primeira divisão, e se eu não me engano são 5 na segunda divisão, então são muitos clubes e muitas jogadoras que são a base, né? A base dessa pirâmide, elas são importantíssimas. E nesses livros tem as histórias delas. Um outro detalhe que eu vi é que uma grande maioria das jogadoras são professoras. E eu estava pensando, isso deve ter muita relação por elas terem um trabalho que sabem quando elas têm folga e quando elas têm férias, né? E eu acho isso muito legal, assim. E elas são professoras e elas podem inspirar, por serem jogadoras amadoras, elas podem inspirar as suas alunas a jogarem futebol e a se tornarem, daí, jogadoras profissionais, porque isso que também falta, né? Falta ali falar para as meninas que elas podem sim, e agora elas podem muito, porque lá elas podem ganhar para isso, porque é um futebol profissional, e isso é maravilhoso. Ai, gente, quem me dera ganhar dinheiro com futebol, gente. Eu não tenho talento para futebol. A Patrícia é goleira no futsal, mas, enfim, ela tem mais carreira que eu. Eu não sei dar um passe de 5 metros, né? Mas agora, voltando aqui à nossa lista, ainda sobre futebol de um modo geral, tem alguns livros que eu não consegui ler. A Patrícia, eu acho que pelo menos conseguiu baixar conseguiu pegar lá no Kindle, que são, assim, mais generalistas, são, pra mim, se não são, ainda serão clássicos, porque são trabalhos um deles é uma coletânea de histórias de várias jornalistas, que inclusive eu vou até falar que é o Football She Wrote, que é futebol que ela escreveu. Que são vários jornalistas que escreveram artigos, vamos dizer assim, não sei se é o gênero correto, mas artigos sobre suas jornadas no futebol. E aí já é futebol o macro, né? Futebol masculino, feminino. E entre elas, se não me engano, são 20 jornalistas que fizeram, 20 jornalistas que escreveram os artigos, entre elas Suzy Wrack, do Guardian, e Kate Wyatt, do The Athletic, que são jornalistas que vocês já ouviram falar delas aqui conosco. Já indiquei o trabalho de ambas, que são muito boas jornalistas, boas profissionais, sempre trazendo informações verídicas. E quando dá barrigada, pede desculpa, né? Mas eu não lembro delas do barrigada. São muito boas mesmo.
Esse então é mais generalista, né, de futebol como um todo. Football She Wrote. Esse eu ainda não consegui, mas eu espero conseguir logo. Os outros dois, já, como eu falei, é mais histórico, e aí a história do futebol feminino inglês como um todo, aí já é bem generalista de tudo mesmo. Ambos são da professora Jean M. Williams, e o primeiro é o The Beautiful Game, já é um pouquinho mais antigo esse, mas como o nome diz, né, um jogo bonito, contado ali dos primórdios. E o outro é o The History of Women's Football. Esse já é mais recente, ele tem bastante foto, então a autora me disse que pelo menos por enquanto, eu não sei se em algum momento vai ter, esse livro não está disponível em e-book por causa das fotos, enfim, deve ser uma formatação diferente, não tem como ter o e-book nesse momento, então para importar vai ser bem salgado. O nome já diz, né, a história do futebol feminino. Talvez ela pincele fora da Inglaterra, que também seria interessante ter pontos de vista pelo menos dos países vizinhos, né, de Gales, Escócia, as duas Irlandas, etc. Esses estão na minha lista, acho que da Patrícia também, né, porque, enfim, livro de história, eu adoro história. E também agora eu acho, né, tendência que tá tendo muitas biografias. Na verdade, essas duas delas são antigas, né, já são meio antiguinhas, mas até então um pouco faladas, a gente precisa falar delas. E uma que tá em pré-venda. A primeira é da Eniola Luco, que fez aniversário ontem, né? A gente tá gravando aqui. Nosso áudio original deu problema, então a gente tá gravando em 22 de fevereiro. No palíndromo aí, no último palíndromo de todos os tempos. A Enia Luco, né, atacante de ex-Chelsea, ela postou na Juventus, passou no Birmingham, vários clubes, né? Uma atacante muito vitoriosa, seleção inglesa, por sinal. E o livro é They Don't Teach Me. Seria Eles Não Me Ensinaram Isso. A tradução livre, no inglês é bem ruimzinho, né? Mas a tradução é Eles Não Me Ensinaram Isso. Então ela vai contar as vivências dela, né? Que ela nasceu na Nigéria, eu não sabia. Ela nasceu na Nigéria, na verdade, nem ascendência, né? Ela nasceu na Nigéria e foi muito pequena para a Inglaterra. Então, se tivesse acontecido alguma coisa, ela poderia ter jogado pela Nigéria. Olha que atacante a Nigéria perdeu. Feliz da Inglaterra, mas triste da Nigéria. Ela vai falar, sim, da questão racial, que é um assunto que não teria como não ser abordado. Vai contar as vivências dela, só que, como eu falei, é um livro um pouco mais antigo, então não vai contar a vivência dela na Juventus, onde ela foi o último clube dela, né, onde ela aposentou, como eu já disse. Foi campeã, mas também sofreu muito com o racismo. Então, essa parte vai ficar... Por isso que eu sou contra a biografia de gente jovem, ou de gente que está nativa ainda. Se você está nativa ainda, não faça sua biografia agora. Ou se aposenta, ou pede pra alguém fazer pra você. E aí, quando você morrer, a pessoa publica, entendeu? Porque vai ficar faltando coisas. Como no caso da Luco, faltou o ponto de vista dela na Juventus, que eu também gostaria muito de saber como é uma inglesa na Inglaterra, uma inglesa jogando na Itália, que não é muito comum, né? A gente viu a Toni Duncan indo pra Espanha. Não foi bem, convenhamos. Acabou voltando. Mas ela foi bem. Eu não assisto muito a Liga Italiana, eu assisto agora alguns jogos quando passa no Star Plus. Mas pelo que eu acompanhava da época dela, ela jogou os jogos, vários jogos, ela, como falei, ganhou títulos, então não foi uma passagem tão ruim assim. Não, mas ela jogou. Mas como ela pontuou, foi uma das questões, né, da aposentadoria, foi a questão racial. Hoje ela trabalha no Angel City como diretora. Ela tem um cargo de escritório, vamos dizer assim, o que é ótimo também. Uma inspiração, querendo ou não, inspiração para meninas, para mulheres negras também, temos tão poucas mulheres negras de destaque. Ter uma mulher como a Luco é muito importante, sim. A outra biografia, Hope Powell. O nome do livro é Hope, My Life in Football. Que é a biografia da Hope Powell também, que está nativa, está treinando no Brighton, então não precisava ter escrito. Essa eu não tenho muita ideia de como é, porque é um livro antigo, mas eu acho que é até mais antigo que o da Luco, mas ela deve falar também as vivências dela de mulher preta, vivências quando jogadora, né? Lembrando que ela tem uns 2 ou 3 títulos de Copa da Inglaterra, jogando de capitã, inclusive. Né? Não é pouca coisa, não. Ela foi uma boa jogadora. Sim, não a vi jogar, mas pelos relatos foi uma grande jogadora, né? Uma lenda do futebol. Não tem o que falar, né? Não tem nada em contra. A outra biografia que está em pré-venda, inclusive, é a da Vicky Losada, que está no City. O título do livro é Capitana. Esse sai em espanhol. Por motivos óbvios, né? Ela vai contar a jornada dela. Creio eu, pelo que ela disse nas redes sociais, a jornada vai até o título da Champions, que ela era uma das capitãs, se eu não me engano. Eu não acompanho futebol espanhol, não sei dizer. Mas o título é Capitana, que é capitã em espanhol. E também vai contar vivências, enfim. Esse, na Amazon aqui do Brasil, tem a página, mas não foi precificado ainda. Então, até o dia 3 de março, que é quando vai ser lançado mesmo, talvez até lá tenha o preço, pelo menos, do e-book, né? Que pra galera do digital vai ser uma boa.
Então, Patrícia, fala, você que adora a Vicky Losada, né? Ela jogou no Arsenal. Não lembro dela no Arsenal, sinceramente. Não estou gostando dela no City, como é sabido. Mas eu queria que você me falasse, não só desse, mas os outros que você tem aqui. Se você tem alguma outra biografia que gostaria, ou a biografia de alguém que você gostaria de que fosse publicada. Porque, assim, tantas jogadoras que merecem ser biografadas, que eu não saberia por onde começar. Tipo, se alguém me falar, Camila, quais jogadores você queria que fossem biografadas? Eu não saberia, porque é tanta gente boa que eu realmente não saberia. Então, quero saber de você, Patrícia. Começando pelo da Losada, que você viu jogar, né? Então você sabe melhor do que eu como ela jogou, né? Já que quando ela estava no Arsenal eram outros tempos. Olha, ela realmente foi bem no Arsenal, na passagem dela lá. E isso foi um gancho muito bom, porque uma jogadora que eu gostaria muito de ler a biografia dela seria a da Emma Byrne. Emma Byrne, que é namorada da Vicky Losada. A Emma Byrne é uma das melhores goleiras que passou pelo Arsenal. Tem recordes e recordes pela seleção da Irlanda. Assim, uma das melhores goleiras que eu vi jogar. E elas jogaram juntas no Arsenal e estão juntas como um casal desde então. Inclusive, a Emma Byrne muito engraçado, ela tinha se aposentado depois que jogou no Brighton. Ela fez uma temporada ou meia temporada no Brighton e se aposentou. E daí depois ela foi para Espanha com a namorada e começou a jogar lá no time amador. Voltou a jogar por um período lá. Eu gostaria muito de ler uma biografia dela, assim. Ela é incrível. Mas uma pessoa que também jogou com elas no Arsenal, claro, eu tenho que falar do Arsenal aqui, né? Assim como a Camila sempre vai falar do Manchester City, eu sempre vou falar do Arsenal. É a Alex Scott. Ela vai lançar em 29 de setembro uma autobiografia, né, dela, que é How Not to Be Strong, né, como não ser forte. Ela vai falar sobre saúde mental, o que é uma coisa importantíssima, né, no futebol. Está sendo mais falado hoje em dia, mas é um assunto que precisa ser mais falado, porque isso atinge muitas jogadoras, muitos jogadores em todos os esportes, em todos os cantos. E ela vai falar sobre isso. Ela foi, inclusive... Se eu não falar sobre isso, não é um episódio do Conexão. Ela foi a jogadora que fez o gol do título do Arsenal na Champions League. E ela vai lançar em setembro essa biografia dela. Eu não li, e essas que a Camila falou, eu não li ainda, quero ler todas. Inclusive, quero ler o da Losada, quero ler o da Scott quando lançar, porque eu adoro biografia. E concordo com a Camila também que é meio estranho ter biografia, principalmente de quem ainda está na ativa. Eu leio, mas fico pensando, daqui a algum tempo vai ter que, né, dar aquela atualizada, porque vai ter mais coisa, né? A Losada não vai falar sobre a época dela no Manchester City, ou se ela sair do Manchester City vai jogar em outro clube ou se aposentar, né? Como que a gente vai depois ficar sabendo dessa parte da história dela? Então, depois, provavelmente ela vai ter que lançar. Inclusive a Hope Powell, né? A Hope Powell agora é treinadora do Brighton. Cadê o resto da vida dela agora como treinadora? Né? Seria muito legal também ter uma atualizaçãozinha com isso, como que ela está vivendo a vida dela como treinadora e como uma ótima treinadora. Né? Aliás, essas mulheres são mulheres incríveis, né? A Luco é uma das melhores atacantes que eu vi jogar, assim, eu tenho muita sorte que eu vi ela jogar. Eu queria muito que ela continuasse jogando, 35 anos, novíssima ainda, podia estar aí metendo gol. Ela poderia ser uma das artilheiras do WSL, porque ela né? Ela tá no top 15 ali, se eu não me engano. Nossa, ela poderia ter muitos gols, porque ela seria... Hoje,
ela parada, ela seria titular em qualquer time, porque craque demais, é uma pena tudo que aconteceu com ela, né? Ela jogava também bem na Juventus, porque eu acho que eu nunca vi essa mulher jogar mal em algum time, mas ela sofreu muito com racismo lá na Itália e ela teve que, né? Também por conta da saúde mental dela, ela teve que se aposentar, mas agora ela tá num posto que também é importante, né? Como diretora, também ali está fazendo o papel dela. Então, biografia também conta ali uma boa parte, né? Do futebol feminino. Tanta coisa pra Patrícia querer ler no livro, ela vai na fofoca. Não julgo também ir na fofoca, gente. Adoro fofocas dos outros, não fofoca de mim. Dos outros, consumo sem moderação. Mas concordo, seria incrível uma biografia. Inclusive, não é nem que biografia, mas na questão da Luco, eu só vi assim, no finalzinho da passagem, quando eu comecei a acompanhar futebol feminino inglês com afinco mesmo, ela tava no Chelsea ainda, mas era bem ali o final da passagem dela do Chelsea. Acho que foi ali do primeiro ou no segundo título do Chelsea, eu não vou lembrar, tem um tempinho já. Mas se eu sou maluco, eu me desaposento e vou jogar no Angel City. Eu me contrataria. Não sei se é possível isso, mas eu me contrataria. Porque o San Diego Wave é centroavante, são os times da Califórnia, então eles são meio que já nasceram rivais, né? Pelo menos geograficamente, na NWSL já nasceram rivais. Eles têm a Alex Morgan. O Angel City tem que responder como? Põe a Luco. Porque a Luco é muito mais atacante que a Alex Morgan assim. Mas não cabe na mesma frase, que dirá no mesmo campo. Eu faria isso se eu fosse a Luco. Eu voltaria a jogar pelo Angel City, pegava a 9 e a faixa de capitã, se possível, e jogava. Porque ela era muito boa, gente. Tem uns vídeos na internet que não nos deixam mentir. A Luco era craque de bola, craque mesmo. Inclusive, eu espero que ela lance outra biografia ou outro livro de memórias, enfim, como ela preferir, contando esse lado diretora, né? Esse lado administrativo na carreira dela agora, né? Ela contou o lado de jogadora, né? O lado pessoa também estava incluído, óbvio. Mas o lado de diretora técnica. Tem um nome específico lá nos Estados Unidos, mas eu não vou lembrar agora, mas é de diretora. Seria muito interessante se ela meio que fizesse uma continuação do livro, vamos dizer assim. Eu ia gostar muito. Mas primeiro eu tenho que ler o They Don't Teach This, que é eles não ensinaram isso. Agora, outra coisa, outro tema, né, de livros que estão surgindo, pelo menos esse tema está surgindo, mas ainda tem muito pouco, que são os livros de clubes. Livros sobre clubes, livros sobre a história dos clubes, sobre táticas. E eu tenho dois aqui. Um eu li, um é de rival, mas eu leria. Começar pelo do rival é sobre o Chelsea, da Emma Hayes, né, o livro. Esse livro foi escrito pelo Abdullah, que é um nome que eu achei sensacional. O nome do cara é Abdullah e o sobrenome também é Abdullah. Não tem como ser um craque da escrita desse cara. No meu coração já é um craque da escrita. E ele conta, assim, pelo menos de acordo com a sinopse, né? Porque esse livro está sendo lançado esse mês de fevereiro, então vai demorar um pouco ainda para surgir aí nas lojas, mas o e-book já deve estar disponível. E é o ponto de vista tático mesmo, que é uma coisa que falta ainda ser discutida no futebol feminino, que é a questão tática, como os times jogam, como a Emma montou esse time super campeão dela, sabe? E pelo menos pra mim, isso... Eu sinto falta disso. Sinto falta de uma coisa que não existe, eu sei, mas é possível. O nome do livro é Chelsea FC Woman, Europe's Next Powerhouse. Seria Chelsea feminino. Próximo poder da Europa seria Powerhouse aqui no sentido de hegemonia, vamos dizer assim. O próximo time poderoso vai surgir, que é essa pegada do livro. Inclusive, quer ver que já tá até... Eu tô na página da Amazon aqui. Não comprem o físico, tá, gente? Vão no Kindle que é melhor, porque o físico tá R$105. Com o dólar, caríssimo. Então vai de Kindle que é menos caro. E é interessante, como eu falei, né? Livros de tática a gente não tem. A gente mal tem os de história, como por exemplo o da Patrícia, que ela fez sobre o Campeonato Paranaense Feminino, que pra mim já é uma referência, porque, como eu falei, são poucos livros, então o que a gente tem que consumir sim, passar pra frente e divulgar mesmo. Ó, esse aqui é o livro da Patrícia Zene, do Alfoz, inclusive, se ela puder depois falar um pouco dele, mais um pouco, né? Porque é um livro como esse, não pode ser falado uma vez só. Então, é que assim, a sinopse dele é bem curtinha, nem
não tem nem muito o que dizer, porque a questão tática, né, ele vai contar como que surge esse time, né, lá desde 2012, quando a Emma é contratada pelo Chelsea. Ela faz todo esse trabalho de formiguinha, passou várias vergonhas, não só a vergonha da Champions 4-0 do Barcelona, mas tomou vários vices até chegar ao seu 10º título agora, a Copa da Inglaterra. Então é um trabalho de formiguinha mesmo que ela fez, que fez sucesso, infelizmente, né? Pra mim, que torço para um rival, é triste. Mas pra quem gosta do futebol feminino, é um baita livro. Recomendação assim. E olha que eu não torço pro Chelsea, estou recomendando uma baita leitura. Então, só repetindo o nome, é o Chelsea FC Woman Europe's Next Powerhouse, do Abdullah Abdullah. Não tem muito erro, né? O cara chama Abdullah Abdullah, você acha o livro dele em 2 palitos. Até porque ele fez um também sobre o Lyon. O do Lyon, acho que é Queens of Europe, o nome do filme, ó. O nome do livro, Queens of Europe, que seriam Rainhas da Europa. Deve ter a mesma pegada tática, técnica, questão histórica também, de como surge lá no começo dos anos 2000. Também já fica a recomendação também, futebol francês, não é o nosso foco, mas também já fica. E o outro, esse eu li, eu fui buscar em Manchester esse, aproveitei que eu fui lá. É sobre o City, é sobre a história do City. Manchester City Woman and Oral History. Então seria Manchester City feminino, uma história oral, do Gary James. Gary James, na verdade, é o doutor Gary James, né? Ele tem doutorado pela Universidade de Manchester em História do Futebol. Eu não vou lembrar exatamente o nome do curso, mas é História do Futebol, ele tem esse doutorado. E ele tem muitos livros escritos sobre o City e também sobre o United. Ele é torcedor do City, mas também escreve sobre o United. Então, qualquer livro que vocês virem escrito por Gary James, pode ler, que é coisa boa. Eu já recomendo logo de cara. E esse daqui, ele é uma referência também na questão como foi escrito, né? Ele foi escrito através de depoimentos das ex-jogadoras. Lembrando que o City nasceu em 88, por isso que eu tenho que desmentir a Carrie Dunn. E aí ele conta lá quando o cara, né, o fundador, o Neil Madden, meio que abriu uma peneira pra mulherada, ó, quem quiser vir jogar, vem nesse dia aqui, vai ter a peneira. E aí juntou as primeiras jogadoras, inclusive uma delas, a primeira artilheira do City, é a esposa do Gary James, então meio que facilitou o trabalho dele ser casado com uma ex-jogadora, pra poder chegar nas outras. Claro, nem todas quiseram falar assim de cara, né, teve gente que até recusou a falar, mas foi a minoria. Teve gente que falou, mas depois, assim, precisou barganhar muito para poder falar com elas. Não é compreensível um cara ver assim do nada querendo falar com você. Para mim é compreensível, mas ele conseguiu falar com bastante gente sobre a história do City, sobre várias jogadoras. A primeira mulher que treinou o City nos anos 90, a Rita Howard, inclusive ela torce para o United e conheceu o marido no Old Trafford. Eu invejei ela nessa parte, porque eu conheci o marido no estádio, é o meu sonho. Mas assim, ele acabou virando. É um livro de. Ele mesmo fala, é um livro de torcedor para torcedor. Então, ele tem o seu valor, claro, valor histórico. Não tem valor científico, mesmo ele tendo sido feito nas bases da história oral, que. História oral é entrevista, pergunta e resposta, mas na Inglaterra meio que tem um instituto que cuida disso e que tem especificidades, tipo, tem um jeito certo de você entrevistar a pessoa de modo a provar que é um livro feito sobre história oral. Então não é só pergunta e resposta. Ele teve todo um processo para falar com elas, para poder se encaixar como história oral mesmo. O meu, inclusive, está autografado. Eu comprei na loja do City. Logo que eu não sei, 2019, no começo de 2019, e eu viajei no fim de 2019 e consegui comprar ainda. E interessante que livros como o do City, claro, tirando o Dick Carey Ladies, porque o Dick Carey Ladies é outro assunto, é uma outra era, vamos dizer assim. Vamos colocar, era moderna, era pós-banda FA. Não tem livros como o do City. Tipo, e eu sinto falta, deveria ter o do Arsenal, inclusive. Patrícia, escreve também o do Arsenal. Aproveita que você já sabe escrever livros, já tem um publicado, publica mais. Quem publicou um, publica 2, 3, 4. E não tem do City, não, isso assim, o City de 88 até 2014, quando se profissionaliza, né, entra na WSL e começa a ganhar os títulos. E rendeu bastante coisa. E no final dele tem até a numeralha de todos os jogos, placares. O primeiro derby de Manchester que foi nos anos 90. Tem bastante coisa mesmo. E aí ele termina na Copa da Inglaterra de 19. Então, sim, foi um apanhado muito grande mesmo. Muito recomendado. Para quem não gosta, deve ter um e-book, inclusive, na Amazon, né? Esse eu comprei lá, mas deve ter um e-book. Fica a recomendação. Mas o que eu sinto falta é que não tem de outros clubes, não tem de outras ligas. Poderia ter um livro sobre a Liga Espanhola, sobre a Liga Italiana,
Liga Italiana talvez não, porque os clubes são muito recentes, então não teria muito conteúdo, né? Vamos falar a verdade. Mas poderia ter, como acabou de lançar, ou tá em pré-venda ainda, não tenho certeza, um livro sobre o Barcelona feminino, que ele também é dos anos 80, se eu não me engano, 70, 80, bem antigo. E o cara, ele é tipo historiador, é tipo o Gary James, ele é historiador do Barcelona e fez esse livro sobre o futebol feminino do Barcelona desde o começo. Só que esse do Barcelona saiu em catalão, então vai ficar mais difícil para eu ler, mas também eu leria de boa, mesmo não gostando do Barcelona. E aí poderia ter do Arsenal, inclusive o Arsenal seria uma enciclopédia, né? Então, tanta coisa que eles fizeram, que conquistaram, enfim. O Sunderland, gente, o Sunderland tem uma história riquíssima no futebol feminino inglês. Hoje está na segunda divisão, mas a história deles é riquíssima, daria um baita livro. Como já tem, vai ter o do Chelsea, poderia ter do Arsenal, até do United. O United também é dos anos 80, mas aí ficou muito tempo desativado por causa da família Glazer. Quando a família Glazer compra o United, eles fecham o time feminino e fica só com a base. Tanto que quando as meninas faziam 16 anos, elas eram obrigadas a procurar outros clubes, porque não tinha como subir profissional, porque não tinha profissional. Tanto que algumas delas se profissionalizaram no City, a exemplo da Ella Toone. Ella Toone se profissionalizou no City. E aí, quando ela quis voltar pro United, né, ela torce e tá tudo certo. Mas agora eu quero saber da Patrícia, que eu já falei demais, eu quero saber o que ela gostaria de ver num livro de clubes. Quais clubes, né? Obviamente ela vai querer ver do Arsenal, não precisa nem falar. Não, precisa sim falar, pelo amor de Deus. Mas o que a gente precisaria fazer para incentivar esses livros saírem do papel? Claro, tem a questão de aqui no Brasil, né, que é muito difícil a literatura de futebol, como eu já disse, é muito difícil evoluir aqui, né? Precisaria passar por uma mudança de hábito muito grande, mas a Inglaterra já é mais tranquilo, porque a oferta ela é muito grande e a demanda também. Como eu falei no começo, lá se faz livro de praticamente tudo que você puder imaginar no futebol. Então, Patrícia, fala aí o que você gostaria de ver no livro, e se você leria o livro do City também, né? Deixando a rivalidade de lado, se você leria também sobre o City. Mas com certeza que eu leria. Nossa. Inclusive vou até procurar se tem um e-book, porque a gente tem. A gente não, porque eu já conheci a história do Manchester City, né? Mas a gente, eu digo, né? As pessoas que acompanham o futebol feminino têm o costume de achar realmente que o Manchester City nasceu em 2014, porque foi quando entrou na WSL, mas é a mesma coisa do Tottenham, a mesma coisa, né, que eu já falei anteriormente, do West Ham, do Aston Villa, de outros times menores, tipo o Hull City. O Hull tem um time feminino, vocês sabiam que tinha? Tem, tá lá embaixo. Se algum dia chegar na Championship, na WSL, as pessoas vão falar, nossa, foi fundado agora. Não foi fundado agora, já existe há anos. Então, é a mesma coisa. E eu gostaria muito de saber essa história do Manchester United também, porque são times que já existem há muito tempo. O Arsenal, do final da década de 80, só que o Arsenal chegou na divisão principal, né? Já na década de 90 já começou a ganhar, né? Então, a gente acha que o Arsenal é mais velho que esses times. Não, o Arsenal só tá nas divisões principais há mais tempo, né? Que, claro, né? É óbvio que eu queria um livro do Arsenal. Isso tem que cobrar o Tim Stillman, que é o maior repórter do Arsenal, né? Ele deveria escrever esse livro. Só que a gente sabe que é muito difícil, né? Falando sobre o que poderia ter, né, mais para as pessoas escreverem, para os escritores escreverem livro de futebol feminino na academia. É ali que tem que começar a sair, assim. Quem está fazendo mestrado, fazer um mestrado em futebol feminino, eu fiz meu livro no meu TCC, né? Meu livro o meu TCC foi o que eu usei para me informar, e por isso que ele está aí. Inclusive, quem não comprou meu livro e quer comprar pode entrar em contato comigo. Temos livros para vender ainda, tanto comigo quanto pela editora. Então, fazendo aquela propagandinha aqui.
Foi meu TCC, né? Então eu tive que fazer isso para me formar e, consequentemente, eu consegui pegar a história do futebol feminino aqui do Paraná. Então, eu acho que por enquanto, né, até a gente... Porque isso é um problema que daí acaba tendo no futebol masculino aqui, né? No esporte em geral aqui no Brasil. É muito difícil um jornalista pegar e parar e sair para entrevistar, para fazer pesquisa, assim, tipo, como trabalho. Isso é uma coisa muito difícil aqui. Então, a gente tem que começar ali, e eu espero que tenham muito mais livros, tanto aqui quanto lá na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália. Quanto mais coisa tiver, melhor. Claro, aqui a gente falou só dos livros da Inglaterra, do Reino Unido, né? Que a gente tocou no assunto Escócia também. Mas quanto mais coisa tiver, melhor. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, escutaram até agora. Inclusive, você que está até aqui ainda e quiser falar sobre algum livro, quiser falar, discutir com a gente, mande uma mensagem nas nossas redes sociais. Planeta Futebol Feminino no Instagram, assim, PFF_oficial no Twitter, FF de primeira em todas as redes sociais. Interajam com a gente não morde, a gente gosta de conversar com vocês, porque a gente aqui tá falando sobre esses livros, mas a gente sabe que vocês também podem indicar outros livros pra gente, a gente está aberto, vamos falar sobre isso, vamos discutir sobre a história do futebol feminino. É o que a gente mais gosta de fazer aqui, falar sobre a história. Eu amo falar sobre a história do futebol feminino. Eu acho que isso é o que faz a gente entender o futebol feminino de hoje. Não adianta você chegar na rede social e falar para amiguinho, você só vive de história. Mas a história é muito importante também. Então, é bom também falar sobre história. Então, esse foi mais um Conexão FWSL. Muito obrigado pela aula e pela companhia de hoje, Camila. Que isso, eu agradeço a paciência e também ter querido participar, né? Foi um episódio ali mais de última hora, né? Porque não teve WSL, não teve Copas, vai ter jogos de Copa ainda, né? Então fica esse episódio que você pode ouvir a qualquer momento, porque ele é atemporal. E muito obrigada mesmo, gente. Todos os feedbacks lá no Planeta Futebol Feminino, de primeiras redes sociais, ou me chamar na minha conta mesmo, que eu sempre tweetando lá, vocês me acham com facilidade. Então, valeu, Patrícia. E muito obrigada a todos vocês pela companhia, pela audiência e até a próxima.